Amém, meus irmãos. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11. É o sexto livro da Bíblia. Logo depois de Deuteronômio, Josué, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. Prosseguindo até o verso 9. Josué, capítulo 11, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina, para o sul do Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perezeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e aos seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e os atacaram de repente, e o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum, e fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, sabemos que Tu tens poder e autoridade sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que controla todo o universo, e não há Deus senão o Senhor. Pai, nós queremos implorar que o Senhor nos fale por meio da Sua palavra, que a Sua palavra sirva, Senhor, de alimento ao nosso espírito, que sejamos edificados pelo Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, ó Pai, nós estamos perdidos. Por isso nós suplicamos, derrama da Tua graça e fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quais são os inimigos, quais são as batalhas que você tem enfrentado ao longo da sua vida? É uma verdade clara de que a nossa vida é uma grande guerra. Nós vivemos em batalha, talvez você não perceba, mas todos nós temos inimigos. Alguns estão diante dos nossos olhos, outros sequer podemos nominá-los como seres humanos ou criaturas, e outros são seres espirituais que existem, que atuam de maneira maléfica contra a nossa vida. Há uma batalha e há uma guerra contra a qual todos nós precisamos participar. Todos nós vivemos em um estado de guerra, ainda que olhando ao redor nós possamos enxergar as coisas de maneira pacífica. Mas nós temos batalhas cotidianas. A Bíblia nos mostra um pouquinho sobre essas batalhas, algumas que os nossos olhos enxergam, outras que os nossos olhos não enxergam. Mas às vezes em nossa vida nós estamos passando por situações de batalhas
emocionais, quantas lutas, quanto desespero, quanta dor, quanto sofrimento, e quantas vezes nós precisamos nos levantar contra essas coisas e enfrentar essas coisas. Às vezes temos que lutar com o luto, a perda de alguém, de uma pessoa querida. Nós precisamos lutar para nascermos, porque o nascimento é uma verdadeira guerra. Não é fácil nascer, não é fácil crescer. Nós temos às vezes pessoas que nos odeiam e tentam de todas as formas nos destruir, mesmo que nós não tenhamos feito nada contra elas. Às vezes a gente sequer sabe por que essas pessoas tanto nos odeiam, mas algumas vezes nós vamos enfrentar batalhas com pessoas que nos atacam sem razão, sem motivo, sem nenhuma necessidade. Nós temos uma batalha feroz acontecendo pelas nossas almas, e as Escrituras nos falam sobre isso, uma batalha feroz onde o diabo tenta de todas as formas nos retirar do caminho do Senhor, nos retirar do caminho de Deus, e ele de todas as maneiras tenta nos desviar. Ele tenta fazer com que nós, por exemplo, deixemos de acreditar em Deus e em sua palavra. Ele tenta fazer com que nós nos apeguemos a outras coisas e nos desviemos de Deus e da sua vontade. O diabo é um adversário feroz, e nós lemos sobre isso. A nossa luta, a verdadeira luta que todos nós temos, não é contra a carne e contra o sangue. Nós temos também um inimigo poderoso chamado pecado, inimigo que foi instaurado, segundo a palavra de Deus, desde a queda da humanidade. E o pecado é um inimigo contra o qual nós lutamos cotidianamente. E nós precisamos lutar contra o pecado constantemente, estarmos atentos às ciladas do diabo, às tentações, ao pecado. Há uma diversidade de inimigos e de batalhas que nós precisamos enfrentar. No lado material, os estudos, os concursos, os testes, as provas, o trabalho, o casamento, tantas e tantas batalhas que nós enfrentamos e que precisamos vencer, tantas despesas, né? Para algumas pessoas a grande batalha é controlar a compulsividade por comprar coisas com o cartão de crédito. Precisa orar a Deus, pedir a Deus força para vencer essa batalha, mas todos nós temos de lutar contra alguma coisa na nossa vida, em algum momento, e todos nós temos inimigos, quer queiramos ou não, quer acreditemos ou não, nós temos inimigos, e alguns deles não são tão visíveis assim como o inimigo, a carne, o mundo no qual nós nos encontramos. O povo de Deus tinha recebido uma promessa, e baseados nessa promessa eles saem do Egito e eles vão ao deserto. O livro de Josué marca o início das batalhas de conquista e o cumprimento dessa promessa. Toda uma geração, 40 anos se passaram desde que Deus deu a promessa até o momento em que eles começam a entrar e a conquistar a terra prometida. Deus deu uma promessa, mas boa parte do povo não creu naquela promessa. Apenas 2 pessoas acreditaram na promessa de Deus, e somente 2 pessoas daquela geração passada puderam passar a conquista daquilo que Deus lhes tinha prometido. Mas deixa eu te falar uma primeira verdade: o fato de Deus te prometer que algo vai acontecer, o fato de Deus te prometer alguma coisa, não significa que será fácil. Não significa que você não terá que lutar e batalhar. E essa é a grande verdade que nós encontramos ao longo de todo o livro de Josué. Eles iniciam com as suas batalhas, algumas batalhas externas. Ao final do livro nós vamos encontrar agora batalhas internas. Eles precisavam se manter fiéis ao Senhor. Josué desafia o povo a se manter fiel ao Senhor ao final do livro. Ele vai dizer: olha, vocês vão escolher o Deus que vocês vão servir, se os deuses que os vossos pais serviram e eles sequer atravessaram o Jordão, ou o Deus que hoje nos deu essa vitória. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Havia um desafio ali ao povo para que eles se mantivessem fiéis ao Senhor. Mas muitas e muitas batalhas marcam a trajetória do povo de Deus. E essa é mais uma das muitas batalhas que eles enfrentaram. Josué é levantado por Deus e de cara ele encontra uma grande guerra contra uma cidade poderosíssima chamada Jericó.
E todos nós, de alguma maneira, conhecemos ou já ouvimos falar sobre Jericó. Há até música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Mas a luta de Jericó tinha um desafio gigantesco. As muralhas de Jericó, muralhas de aproximadamente 13 metros de largura, onde passavam carros. Como transpor aquelas muralhas, aquela cidade fortificada? E Deus dá uma estratégia: vocês vão passar tocando instrumento musical durante um período de dias. E eu fico aqui pensando, né? Provavelmente os inimigos vendo aquele povo passar e tocar, eles deviam dar muita risada, aquilo devia parecer muito engraçado. O que é que isso pode representar diante de uma muralha, de uma fortaleza como essa? Mas, meu irmão, a nossa obediência tem muitos resultados. Ao último dia, quando eles tocaram a trombeta, Deus manda alguma coisa acontecer, as muralhas ruíram e a cidade ficou desprotegida. O povo de Deus invade a cidade, conquista aquela cidade e vence aquela batalha. Próxima batalha, Ai. Ai é um lugar que já não é tão expressivo como Jericó, uma cidade meio desprotegida. E eles vão à guerra, mas em Ai eles caem e eles saem em fuga. E Deus revela que havia pecado no meio do povo, porque Deus tinha dado uma ordem e eles não tinham obedecido àquela ordem, o pecado de Acã. Eles descobrem a situação, resolvem a situação, se santificam, eles voltam à batalha, eles conquistam Ai. Quando os reis, começando pelo rei de Jerusalém, descobrem que Ai tinha sido conquistada. E agora os gibeonitas, Gibeão, que era uma cidade mais poderosa, tinha se rendido ao povo de Deus sem sequer ter guerra. Eles se assustam e eles começam a se organizar. E vem uma primeira levada. 5 reis se organizam para a batalha contra o povo de Deus. O povo de Deus vence a batalha. E agora nós temos mais uma levada de reis que querem de todas as formas expulsar o povo de Deus da terra prometida. Meu irmão, haverá sempre gente querendo acabar com a sua alegria. Haverá sempre gente querendo pôr fim àquilo que Deus põe no seu coração. Sempre haverá pessoas se levantando contra tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. A vida não será fácil. E a vida do crente nunca será fácil. Os exércitos se reúnem, os inimigos se unem, e aqui tem uma coisa importante. Se nós olharmos desde o início, nós vamos ver que os inimigos do povo de Deus, por diversas vezes, se unem contra o povo de Deus. E, meu irmão, há aqui uma lição que Jesus nos ensinou. Jesus vai dizer que um exército que está dividido não pode prosperar, não pode vencer uma guerra. E nós, como povo de Deus, precisamos olhar para essa verdade. Nós devemos nos unir como servos de Deus. Nós devemos buscar uma vida de unidade, de comunhão. O povo de Deus deve viver unido. Nós devemos compartilhar as nossas lutas uns com os outros. Nós devemos depender uns dos outros em oração, em comunhão. Nós precisamos, como povo de Deus, carregarmos as cargas uns dos outros. Os nossos inimigos se reúnem contra nós, e nós precisamos nos reunir, nos unir em nome do nosso Senhor. Porque a batalha está posta. Quer você creia ou não, a batalha está posta, as lutas estão acontecendo, e o povo de Deus precisa se unir como povo de Deus. Às vezes tem pessoas que estão na igreja, mas parece que elas são mais inimigas da igreja do que qualquer coisa. Tem gente que está na igreja, mas vive falando mal da igreja, parece que o mundo é uma maravilha. Meu irmão, eu sinto vergonha quando eu olho para o Facebook de algumas pessoas que só criticam crente. Posso discordar de muita gente, eu posso discordar de algumas coisas, mas eu não preciso ficar o tempo todo falando mal dos crentes. O mundo já faz isso, o diabo já faz isso. O povo de Deus precisa se unir para apresentar a palavra de Deus. Os problemas devem ser resolvidos internamente. Nós devemos resolver como povo de Deus os problemas que se nos apresentam. A palavra de Deus nos ensina isso. O povo de Deus deve se reunir e claramente tratar as suas questões. Aberta e claramente nós devemos tratar as nossas divergências. Nós temos o direito, a possibilidade, e nós temos a ordem bíblica para isso: exortai-vos mutuamente.
Meu irmão, nós devemos sim chamar a atenção uns dos outros, tratarmos uns aos outros de maneira direta, clara. Se nós erramos, precisamos de correção. Quando eu errar, meu irmão, e você perceber que eu errei, me procura, me corrige, porque a Bíblia nos ensina que assim deve ser. E não se preocupe que se eu souber que você está errando, eu vou te procurar para a gente ter uma conversa, porque a Bíblia nos ensina a agirmos dessa maneira, tratarmos as nossas questões internamente como povo de Deus, mas não levarmos aos outros as esferas exteriores. Meu irmão, vamos focar como povo de Deus em levar ao mundo a palavra e o testemunho do Senhor. Olha, os inimigos se reúnem contra o povo de Deus, e o povo de Deus deve se reunir no nome do Senhor Jesus. Ele nos chamou para a batalha e Ele nos chamou para a vitória. Josué vê aquela multidão, muita gente. Olha o que o texto diz. Aliás, pela lista de reis, você percebe que tem muitos reinos. O inimigo não é qualquer inimigo. A gente não está falando agora de uma cidade a ser conquistada, por mais difícil que ela fosse, era só uma cidade, era só um reino, havia só um rei, só um exército. Nós não estamos falando de Ai. Nós estamos agora tratando de vários reis que se reúnem para destruir o povo de Deus. O texto bíblico vai dizer que eles pareciam a areia que está na praia. Era muita gente contra o povo de Deus. E talvez diante dos desafios, o medo pudesse tomar conta do coração de Josué. Aliás, Deus fala por várias vezes a Josué sobre ser corajoso. No início, quando Josué vai assumir o ministério, ele vai dizer bem assim, tenha coragem e se esforce, porque por meio de você eu farei o povo entrar na terra. Enfrente os seus inimigos com coragem. Não tema, Josué, medita no meu livro, mergulha nele, mergulha na palavra de Deus. Não temos inimigos. Meus irmãos, nós precisamos aprender do Senhor a confiarmos nele no meio da batalha. Você sabe por que muitas vezes nós perdemos as nossas lutas? Porque nós estamos olhando apenas para aquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Nós estamos olhando para as barreiras e para as dificuldades, mas Deus nos desafia a vivermos olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos ensina a enfrentarmos as lutas, as batalhas e as barreiras a partir do nosso olhar no Senhor dos exércitos. Deus é Senhor dos exércitos. A palavra de Deus nos diz que dele é a guerra e ele dá vitória a quem quer. A palavra de Deus vai nos dizer, nós vamos olhar todas aquelas batalhas, todas aquelas lutas, e talvez você pense, onde está Deus no meio dessa coisa toda? Deus está mandando os inimigos contra o povo dele. E aí você vai dizer assim, não, o pastor está falando heresia, isso não pode ser verdade. Como assim Deus está mandando esse povo? A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de todos aqueles reis, para que eles se levantassem contra o povo de Deus, para que o povo de Deus conquistasse toda a terra deles. Meu irmão, se você vai a uma batalha e o Senhor te levou a essa batalha, Ele não te levou para lutar sem saber o destino, Ele te levou para lutar e conquistar. O povo de Deus foi chamado por Deus à batalha, mas não apenas para lutarem, mas para vencerem. E Deus diz a Josué, você não precisa ter medo, não importa o tamanho dos seus inimigos, não tenha medo, vá confiando em mim, em minha palavra. É com fé que nós devemos enfrentar todas as lutas e todas as barreiras. O povo de Deus não pode andar amedrontado, com medo das dificuldades e das lutas. Certa feita, eu estava numa viagem missionária, e a gente ia sair para evangelizar, e uma pessoa foi orar, e aquela pessoa orando, ela orava como se o diabo estivesse em cima da gente, quase tirando o nosso fôlego. E no meio da oração eu olhava e falava, meu Deus, teve uma hora que eu abri os olhos e meu Deus, será que ele sabe quem o Senhor é? Porque parecia que o diabo estava engolindo ele. Meu Deus, não deixa o diabo atingir a gente. Meu Deus,
tira, quebra. Como é que chamam? O pessoal gosta de falar um negócio, retaliação. Quebra as retaliações. Meu irmão, você vai para a batalha para vencer no nome do Senhor. O povo de Deus vai conquistar, porque Deus já deu a vitória. As orações vazias, umas orações de pessoas que não conhecem o Deus que dizem servir. O povo de Israel, quando viu o gigante Golias, entrou em desespero, porque eles conheciam o gigante Golias, ouviam falar de Deus, mas eles não conheciam o Deus que eles diziam servir e representar. Precisa vir Davi para dizer bem assim: quem é esse moço para falar contra o nosso Deus? Quem é esse moço? Quem é esse homem? Quem ele acha que ele é diante do nosso Deus? Quando Davi está diante de Golias, Davi olha para Golias e diz a ele: olha, do Senhor é a guerra, e a vitória ele dá a quem ele quer, e hoje esse povo vai ver isso. O povo de Deus precisava ver isso. O povo de Deus precisava ver que por mais que hajam batalhas, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas que acontecem aos seus servos. Se você serve a Deus e você está no meio de uma grande luta, meu irmão, não se preocupe, confie em Deus, você foi chamado por Deus para vencer. As lutas virão, as dificuldades virão, você pode sofrer afrontas, perseguições, mas a igreja do Senhor é vitoriosa e o povo de Deus é vencedor. Nós estamos retomando, a partir de quarta-feira, os estudos sobre Apocalipse. Basicamente, o que você vai ver em Apocalipse é que o mundo, o inferno, tudo pode se levantar contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus no final sempre vencerá, porque eles estão diante daquele que é o juiz de toda a terra, aquele que tem todo o poder, guia a sua igreja em sua santa e poderosa sabedoria. Deus guia a igreja e a igreja é vitoriosa. Não importa o tamanho dos seus inimigos, olhe para o Senhor Jesus, olhe para Deus. Você está lutando contra o pecado, meu irmão, não importa quão difícil pareça lutar contra o pecado, olhe para Jesus Cristo. Você está sofrendo afrontas, meu irmão, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Senhor. A palavra de Deus diz: olhai para mim e sede salvos. Olhe para o Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Por isso nós não devemos temer nada. Por isso eu não temerei, o Senhor está conosco. Salmo 27, salmo de batalha para o povo de Deus. Salmo 27 nos fala sobre isso. O Senhor está conosco, de quem nós vamos ter medo? Tem gente que diz que é crente, mas tem medo de tudo, tem medo de demônio, tem medo de tudo. Chama o pastor lá para expulsar, não vou não, meu irmão. Se apareceu para você, você expulse. Deus te chamou para vencer, para lutar e vencer. Você não tem que se amedrontar diante de nada. Ou você conhece o Deus verdadeiro e vive e serve o Deus verdadeiro, ou você está perdendo tempo na igreja. De manhã eu falei sobre isso. Tem gente que está perdendo tempo na igreja, era melhor não estar em igreja alguma. Se você está na igreja, mas você não nasceu de novo, você está perdendo tempo. Se você está na igreja, mas você não serve verdadeiramente a Deus, você está perdendo tempo. Se você está na igreja, mas não está crescendo em santidade, crescendo na graça de Deus, se aproximando mais de Deus, tendo uma vida mais santa, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. Não perca o seu tempo, se volte para o Senhor. E não há batalha que você não possa vencer quando o Senhor está do nosso lado. O povo de Deus pode falar de acordo com a palavra de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Estes se curvam e caem, mas nós nos levantamos e continuamos de pé. O povo de Deus se levanta porque Deus nos levanta e nos ergue e nos sustenta. E ninguém pode derrubar o povo do Senhor. Não importa o tamanho do inimigo, importa a quem nós servimos. Agora tem um segredo para você vencer a luta. Você precisa crer em Deus. Fé é fundamental. Josué só está nesta batalha porque há 40 anos atrás ele creu que Deus lhe daria vitória sobre estes inimigos. Quando ele saiu, Josué
Caleb, Gadiel, Gadi, Amiel e mais outros espias, eram 12 ao todo. Quando eles foram olhar a terra, somente Josué e Caleb retornaram crendo que venceriam as batalhas. Somente eles creram na promessa de Deus. Os outros olharam para os inimigos e disseram bem assim: nós não temos como vencer. E Deus realmente ouviu o que eles disseram. Meu irmão, o limite de onde você vai chegar está aqui, ó. Está na sua mente. Se você crê que Deus pode te levar adiante, Ele te levará. Mas você pode ficar limitado pela sua falta de fé no Senhor. Se você não crê na palavra de Deus, meu irmão, você não vai poder sair do lugar. É por fé. Josué, não tenha medo. Não tenha medo deles. Eu vou entregar eles nas suas mãos. E Josué ouve a orientação de Deus. E porque Josué cria no Senhor, Josué obedece à ordem de Deus. Sair para enfrentar uma multidão daquela era loucura. E algumas vezes Deus vai mandar a gente fazer umas coisas que todo mundo vai olhar e vai dizer bem assim: isso é maluquice, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Mas se o Senhor nos disse que nós iremos conseguir, nós conseguiremos. Ainda que o mundo inteiro diga, é impossível. Meu irmão, você serve ao Deus que é Deus e para o qual não há nada difícil. Não há impossíveis para Deus. Essa é uma resposta de Jesus aos discípulos. Senhor, se é desse jeito, como é que alguém vai ser salvo? E Jesus vai dizer bem assim: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Se Deus promete algo, Deus cumpre. Deus disse a Josué: vai lá, você vai vencer, você vai jarretar os cavalos dele, você vai queimar a fogo as carroças, os carros de guerra que eles têm, você vencerá até amanhã de manhã. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Na guerra anterior havia menos exércitos. Se você voltar um pouquinho, você vai ver, havia menos exércitos. Mas foi uma batalha que durou mais de um dia. Mais de um dia de batalha. Mas agora Deus está dizendo, ó, só precisa da madrugada. Mas não tem muito mais exércitos diante do povo de Deus? Não são muito mais homens preparados, homens de guerra, homens paramentados para a batalha? Como assim só até o início da manhã? Você vai atacar agora, de noite, amanhã de manhã você vai vencer. Deus manda e nós obedecemos. Fé sem obediência não é fé. Quem crê nas palavras de Deus e nas promessas de Deus, cumpre a palavra de Deus e obedece à direção de Deus. Você quer vencer? Você está pronto para lutar e para conquistar alguma coisa na sua vida espiritual, na sua vida material? Creia em Deus, ouça a orientação de Deus, faça conforme a direção de Deus. O povo de Deus deve andar debaixo da direção de Deus. Deus sabe como nós devemos agir. Deus sabe a hora em que nós devemos falar e a hora em que nós devemos nos calar. E nós precisamos aprender com Josué a consultarmos o Senhor antes de entrarmos na batalha, a perguntarmos ao Senhor qual é a direção, qual é a vontade dEle, como nós deveremos operacionalizar. Nós podemos nos organizar para a batalha, mas se nós fazemos isso apenas por nossa força, meu irmão, nossa força é muito pequena diante dos desafios. Josué vai obedecer à voz de Deus, ele vai como Deus lhe mandou fazer, e ele segue a direção que Deus deu a ele, mesmo parecendo uma espécie de suicídio. Um ato praticamente suicídio. Como é que você vai lutar contra tantos e tantos inimigos com um exército tão pequeno? Meu irmão, não importa qual é o tamanho do exército, não importa qual é a arma que você usa, importa quem está te guiando no meio da batalha. Presta atenção nisso. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele poderia usar a lança, ele poderia usar a espada, ele poderia usar um bom escudo, ele poderia usar uma armadura. Aliás, tudo isso foi oferecido. Ele estava lutando contra um homem de guerra, um homem bem armado.
mas ele só precisou de uma pedra para vencer a batalha, só uma pedra. Aliás, não precisou nem fazer esforço, né? Porque usou a própria espada de Golias contra ele, porque às vezes Deus faz isso, né? O inimigo usa as armas dele e a gente pega e com as próprias armas dos inimigos os vence. Deus faz isso, Deus coloca aquilo que era uma arma do inimigo contra nós na nossa mão, para que a gente decida o que a gente vai fazer. Davi precisou só de uma pedra, nada além de uma pedra e uma lança, e ele vence o seu inimigo, porque ele seguiu a orientação de Deus, ele lutou confiando em Deus. E quando nós vamos à batalha confiando no Senhor, obedecendo a ordem do Senhor, a vitória é certa. Nós vamos conseguir vencer. Se você crê e obedece à voz do Senhor, você vai superar qualquer coisa. Aquele vício contra o qual você luta, creia e obedeça. Talvez Deus esteja falando para você: desliga um pouquinho a televisão. Ao invés de ficar na televisão, fica um pouquinho na palavra. Vai orar. Troca aquele tempo do Facebook por um tempo de jejum e oração. Vai à palavra de Deus ao invés de ficar no celular. Vai ao Senhor, consulta o Senhor, pergunta a Ele como você deve, quando você deve e quais as armas que você deve usar na batalha. Deus tem resposta para o seu povo e a palavra de Deus sempre se cumprirá. Assim como Deus levantou aqueles reis para enfrentarem o povo dele, a palavra dele nos diz isso: Deus endureceu o coração de todos aqueles reis, para que o povo dele pudesse enfrentá-los e conquistar as suas terras. A palavra de Deus nos diz também que Deus enviou, o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto, para que ele fosse tentado por Satanás. Não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, que está lá no Evangelho. Mas como assim, Senhor? O Senhor levou Jesus para ser tentado. Como assim? Mas Jesus não seria derrotado no deserto. Jesus venceria no deserto. Meu irmão, se você está entrando na batalha, obedeça ao Senhor. Você não está entrando para lutar, você está entrando para conquistar no nome do Senhor dos Exércitos. O povo de Deus deve confiar em Deus. E o texto termina nos dizendo que Josué obedece aquilo que Deus determinou. Ele já reta os cavalos, ele queima a fogo os carros. Obedeça aquilo que Deus está te direcionando a fazer, mesmo depois de vencer a batalha. Porque vencer a batalha de hoje não é o final de todas as batalhas, nem o final da guerra. Você vai vencer hoje e vai continuar firme no Senhor, para continuar vencendo dia após dia, por meio daquele que nos amou. Confie em Deus. Quais são as lutas que você tem enfrentado, meu irmão? Quais são as batalhas e os inimigos? Os inimigos são internos ou externos? Quais são as armas que esses inimigos têm usado contra você? Deposite a sua esperança, a sua fé em Cristo Jesus. Lute confiando em Cristo Jesus. Meu irmão, você já teve a oportunidade de nascer de novo. Talvez para vencer algumas batalhas, e talvez você não tenha conseguido vencer algumas batalhas, porque você ainda não nasceu de novo. Peça a Deus que te dê um novo nascimento. Peça a Deus que te dê a oportunidade de nascer de novo. Peça a Ele que te dê a oportunidade de fazer parte do reino dEle. Peça ao Senhor Jesus: Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos. Controla, dirige e guia. Não sou mais eu, não é mais meu. Tudo é do Senhor. É assim que a gente tem que fazer. É assim que tem que ser a nossa vida. Às vezes nós enfrentamos crises e conflitos porque nós queremos tomar a direção da nossa vida. Não, agora eu vou fazer desse jeito. Não, meu irmão. Senhor, para onde eu devo ir? E se Deus te manda para um lugar que você tem medo, vá. Não se preocupe. Não tenha medo. Está vendo todos esses inimigos? O Senhor vai te dar vitória.
Não tenha medo dos inimigos, eles se apresentam diante de você para que você possa crescer espiritualmente, crescer em termos de fé, crescer em comunhão com Deus, crescer em santidade. Se alegre no Senhor em cada batalha, porque você luta com Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, bem presente no dia da tribulação. Creia em Deus, deposite sobre Ele a sua fé, a sua esperança. Ele vai mudar todas as coisas, Ele vai fazer tudo, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você.